Eu quero abordar aqui no segundo bloco a questão da Venezuela e do Paraguai conjuntamente, porque fica difícil de separar. A gente tem que o Paraguai saiu do Mercosul e, ao mesmo tempo, a Venezuela entrou. O Paraguai era o principal opositor à entrada da Venezuela. Para fazer essa pergunta, eu quero citar o ranking da democracia de 2011, que é um ranking feito pela uma escola de Viena, na Áustria. Eu vou citar o nome dos cientistas políticos, são David Campbell, George Paul Posbauer e Thorsten Barth. Dois são cientistas políticos e dois são economistas. E eles citam no ranking, o que é muito interessante, é que o Brasil está acima do Paraguai, na qualidade da democracia. O Paraguai está acima da Venezuela na qualidade da democracia, ou seja, Brasil, Paraguai e Venezuela. E agora nós temos a situação atual, na qual o Paraguai, que segundo o ranking é mais democrático do que a Venezuela, saiu do Mercosul, e a Venezuela, que é menos democrática em comparação com o Paraguai, segundo esse ranking, que é mundialmente aceito, ele saiu do Mercosul e a Venezuela faz parte do Mercosul. Como é que vocês veem esse paradoxo? Bom, eu queria comentar duas coisas primeiro. Em primeiro lugar, esse tema de ranking de democracia, ele é muito polêmico, porque nenhum ranking sobre democracia, nenhum conceito sobre democracia é mundialmente aceito. Esses rankings de qualidade da democracia, em geral, partem de uma concepção da democracia específica, estreita, sim, institucional. mas é uma medida, a gente precisa de medidas para medir fenômenos. Que poderia ser, e essa é uma das que medidas. poderia partir dessa e ampliar na direção de outras. Por exemplo, na Venezuela, há muito mais participação popular, democracia participativa, elementos de democracia participativa do que qualquer outro país da América do Sul, por exemplo. Então, esse tema de democracia na Venezuela levaria algumas horas de discussão, assim. Especificamente quanto à entrada da Venezuela no Mercosul, eu sou favorável, eu acho que é extremamente interessante para o Brasil, em tese, mas eu acho, talvez não concordando totalmente com o deputado, que o momento não foi bom. Eu acho que o momento não foi bom, porque o Paraguai é fundador do Mercosul, segue no Mercosul na medida em que ele não foi expulso, foi suspenso. Deve-se fazer o possível para que ele volte para o Mercosul. É importante a participação dele, especialmente, por exemplo, para os estados brasileiros do Centro-Oeste e do Sul. E uma decisão como essa, transcendental como essa, da entrada da Venezuela no Mercosul, não poderia ser tomada mediante a suspensão do Paraguai. Deveria ser tomada conjuntamente com o Paraguai quando se chegasse a um consenso em relação a isso. Todas as decisões do Mercosul são tomadas em consenso. Só faria sentido que a Venezuela entrasse agora se o Paraguai tivesse sido expulso do Mercosul. Professor Pio, concorda? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Venezuela não entrou ainda como membro pleno do Mercosul. Sim. Esse é um ponto importante, porque os uruguaios já disseram que isso não está decidido ainda. Por isso não foi oficializado em Mendoza, que aí a decisão vem depois. E muita coisa vai acontecer nesse meio tempo, né? Então a Venezuela, assim, ela aspira a membro pleno já há mais de 6 anos, né? Que esse imbróglio vem se postergando, mas essa ressalva é importante. E outra questão, que é esse paradoxo. Há nesse contexto um déficit democrático na Venezuela que se torna uma grande contradição. Se nós estamos afastando o Paraguai em nome de uma cláusula democrática e estamos admitindo a Venezuela, que é reconhecida mundialmente como tem um déficit democrático, né, há uma contradição. Se nós formos pensar, como o meu colega Fabrício, Cuba
é um regime democrático, porque a participação popular é Não foi isso que eu ampla falei, e não foi isso que eu restrita. falei, exatamente. Não é? A ditadura do proletariado é a democracia plena, porque é a maioria que está, em tese, decidindo. Não, só o partido decide nesse caso. Não foi bem o que eu disse. Enfim. Não, sim, mas nós não podemos medir também por essa participação popular. Ela não tem, você não tem um grau de aferição dessa participação popular. Veja o caso do Paraguai. Quando o Lugo era oposição, ele conseguiu movimentar cerca de 40 mil pessoas numa campanha, numa manifestação contra o governo do Nicanor Duarte Frutos. Quantos foram em defesa do Lugo, né, nesse processo de impeachment? Exatamente porque ele perdeu base de apoio. Eu quero levantar também para os deputados aqui, e antes de levantar, eu quero me definir. Eu não sou nem de centro, nem de direita, nem de esquerda e nem do PSD. Enfim. Nunca sabe. Enfim, mas para colocar a pergunta, eu precisei me situar. É coincidência ou não o fato de que os países do Mercosul são de esquerda ou centro-esquerda e o Paraguai sai no momento em que ele vai para a direita? Eu acho que é coincidência. Eu discordo que, na verdade, como o Paraguai impedia que outros países, sempre boicotava as reuniões do Mercosul, impedia que outros países, como a Venezuela, que é importantíssima para o Mercosul, eu discordo aqui de que a Venezuela tem um comércio, uma economia imensamente superior do Paraguai e de outros países da América Latina, ela é fundamental para o Mercosul. Para o Brasil vai ser sensacional ter a Venezuela, um mercado imenso que chega, mas não é só a Venezuela que pode entrar, outros países podem entrar. E eu discordo também desses dados, para mim, democracia se mede sobre a influência do poder econômico nas eleições. Não há democracia onde um candidato gaste 10 mil reais e outro gaste 10 milhões de reais para a mesma disputa. Então, democracia é muito subjetivo esse debate. No caso desse ranking, mede a liberdade da imprensa. Bom, né? então não é a medida tradicional. O problema da Venezuela é ranking. isso, né? O presidente Hugo quer perpetuar no poder, o Chávez não quer sair, mesmo doente, sem condição mínima de saúde para enfrentar um novo mandato, ele vai disputar e não quer definir nem sucessor, porque lá o vice-presidente, né, não tem função de sucessão como no Brasil. Então, realmente, em termos democráticos, a Venezuela, eu concordo até plenamente com essa tese, não está no ranking dos melhores. Mas, em compensação, eu acho que o problema econômico da incorporação da Venezuela é importante. O momento que foi errado, parece-me que está tendo uma punição, né? Você tira o Paraguai, que é um sócio fundador, vitalício, e depois põe a Venezuela, que está não tentando... só isso, era o principal opositor a Era o opositor, e outro é o seguinte, e já tem reação, como o professor Pio disse. O Uruguai, que é um partido que é presidido por um presidente de esquerda, ninguém é mais esquerdista que o Mujica, um homem revolucionário, né? E ele foi o primeiro, agora, o seu governo, a protestar contra a Malha. Então, quer dizer, há uma dissintonia nesse momento. Esse dado não coincide com o que eu vi ontem lá Eu estava no Uruguai, no encontro do Mercosul, a declaração nos jornais, o Mujica dizendo que foi ele o primeiro a pedir as punições para o Paraguai e que ele é favorável à entrada do coisa. Claro, é que no Uruguai funciona que nem nós aqui. Se nós estivéssemos defendendo, ia ter uma parcela do governo, da população. Mas o ministro das Relações Porque tem Exteriores. o vice-presidente e o ministro das Relações Exteriores, não apenas um. Então, o que eu achei? Que o momento realmente que você falou, governos esquerdistas, o Chávez, Evo Morales, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e o Mujica, realmente só destoa disso aí o Pineira, né? Porque tem mais o do Equador, né? É o Rafael. Rafael Caldeira. Então, quer dizer, realmente, se fosse a Unasul, ia ser uma goleada, né? Mas como é Mercosul, é diferente, né? São só apenas agora o que eu acho que não podia, e volto a defender, é que o momento foi impróprio. Também concordo com o deputado Stade, que em termos econômicos, principalmente para o norte brasileiro, para aquela região amazônica brasileira, que tem uma ligação muito forte com a Venezuela,
a presença deles no mercado do Mercosul é muito importante. tô Mas, em compensação, um momento político que foi impróprio. A entrada da Venezuela inclui o norte e o nordeste do Mercosul. Claro. Pela primeira vez não faziam parte. Muitas perguntas dos telespectadores que devem estar aguardando aqui Quantos minutos ansiosamente. Nós temos ainda uns 20 minutos Ok, pela então minha vai a pergunta, contagem aqui. bate-bola. Vamos lá, ping-pong. Para o deputado Stedley, da Rina Ibirajara, ela que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, quem poderia estar por trás deste golpe? É uma repetição do que ocorreu em Honduras. Parecido, né? Parecido. Na verdade, as elites do país que nunca aceitaram na prática e sempre boicotaram o governo Lugo. E as elites, no caso do Paraguai, elas têm expressão em todos os setores, desde o judiciário, ao legislativo, à economia da nação. Inclusive os brasileiros têm lá. É importante informar que se fala dos brasiguaios, mas aqui no Brasil tem muitos uruguaios, muitos argentinos, muitos paraguaios, né? E não é tão grande lá a população. Na verdade, os donos de terra brasileiros no Paraguai são 600. E os brasiguaios são 400 mil. É muito importante separar isso. Só contextualizando para o pessoal que está em casa, os brasiguaios, né, para a gente explicar direitinho, na época do ditador paraguaio Alfredo Stroessner, foi que os brasileiros compraram terras no Paraguai e são considerados latifundiários, né? E por isso se consideravam ameaçados pelo presidente que queria fazer a reforma agrária, não é isso? Mas não são apenas os grandes proprietários que estão sofrendo no Paraguai de brasileiros. Há também pequenos e médios proprietários que se sentem ameaçados. Não, se fosse só os 400, eles não teriam uma ressonância tão grande como mas isso não tem muito a ver com o Lugo exatamente. É uma coisa, é uma tradição histórica paraguaia de vamos dizer, preconceito com o Brasil, porque esse movimento. Mas fez parte da... Há alguma razão para isso, né? Enfim. Se os argentinos tivessem comprado... Fez parte do levante, né? Para retirá-lo do poder. Sim, sim. Tem uma pergunta também da Rina para o Fabrício. Ela, na verdade, fala, foi um golpe, sim, concordo com a sua opinião. Me refiro aos golpistas que desinformam a população sem esclarecer realmente o que houve. Eu queria aproveitar para esclarecer a posição até a ideia do golpe. Na Constituição paraguaia, há uma parte, um capítulo sobre impeachment, né, que define muito mal, mas não define do que define qualquer coisa, como seria um processo de impeachment. Então se fez uma lei no dia do impeachment para se definir como seria o impeachment. Bom, o problema principal, na minha opinião, não é a celeridade do processo, a rapidez do processo, como vem se insistindo na imprensa, ou a Cristina Kirchner comentou, não é a velocidade, é a peça acusatória. A peça de acusação é vazia. O motivo. É vazia. Não tem motivo, não tem razão. Exatamente, mas não tem como razão. se defender de uma peça vazia? Foi um voto, exatamente. Então, mesmo que ele tivesse 4 anos para se defender, não conseguiria. Não teria como se defender desse processo. Foi meio que um voto de desconfiança de uma maioria parlamentar, uma coisa que não existe no presidencialismo, só existe no parlamentarismo. Basicamente, eles buscavam razões para derrubar o Lugo desde o primeiro dia, desde antes das eleições, enfim, desde que começaram a perceber que ele poderia ser eleito. E encontraram agora, exatamente para se apropriar do aparato estatal de novo, faltando um ano para a eleição, um pouco menos de um ano, e conseguir dirigir as eleições a partir do Estado. Eu queria fazer só uma observação. Desde o fim da ditadura de Stroessner, a característica principal do Paraguai é a instabilidade política. Nós tivemos o primeiro governo, o golpe do Andrés Rodrigues, depois o governo do Osmosi, que também foi ameaçado de golpe pelo Lino Viera. Depois nós tivemos o assassinato do vice-presidente, que levou à renúncia do presidente Raul Cubas. Depois nós tivemos o presidente Nicanor, que acabou finalmente renunciando e vindo para o exílio no Brasil. O Cubas, né? E o Nicanor Duarte Frus, que
terminou o mandato aos trancos e barrancos, inclusive sofrendo um processo de impeachment, mas que não foi adiante, porque ele conseguiu, né, compor a maioria. Então, coisa que o Lula não é uma conseguiu, questão enfim, específica do Lula. Nós temos no país uma instabilidade política, né, em que todos os governos que sucederam ao governo Stroessner passaram muito por até. isso. Né? Aguentou bastante tempo. Sim. Tem uma pergunta agora do Carlos Jean para o deputado Júlio Campos, ele que é do Piauí. Por que o governo do Brasil e da Venezuela não param de intervir nos países da sua zona de influência e não deixam que esses países resolvam seus problemas por conta própria? É realmente o que eu disse. Nós temos que mudar essa mentalidade que os países pequenos, vizinhos nossos, são nossos quintais. Lamentavelmente, a Venezuela tem mania de grandeza por ser um grande produtor de petróleo e quer dirigir a política dos seus vizinhos. E ameaçando, até com bombardeio, como fez com a Colômbia, como fez em determinada época com o Equador. E o Brasil, lamentavelmente, nesse instante, embora nunca foi de agressão, mas neste momento poderia ter uma posição de mais cautela. Lamentavelmente, foi precipitada a decisão. O que salvou um pouco essa postura do Brasil com relação ao Paraguai no Mercosul foi de não fazer o garroteamento econômico do nosso irmãos paraguaios que estão dependentes muito para o seu desenvolvimento, para até a melhoria da sua democracia, da presença da economia brasileira entrosada com o Paraguai. Tem um telespectador aqui, Valdomiro Trento. Obrigada, Valdomiro, ele que sempre participa do nosso programa. Ele enviou uma pergunta interessante, na verdade é uma reflexão, não tem destinatário específico. Ele pergunta o seguinte, a reflexão dele é a seguinte: a Revolução de 30 e 32 no Brasil, o peronismo na Argentina em 46, os golpes de Estado na América Latina e na África em 60. Até hoje são demonstrações de velhos interesses, continuam vigilantes e contrariados. Quando é que isso vai mudar? Primeiro, continuando a reflexão, eu acho que o Brasil tem tratado os países da América Latina como nunca tratou. Eu acho que nós aprovamos aqui ajuda ao próprio Paraguai. Não foi fácil aprovar. E não foi fácil aprovar. Eu votei a favor da ajuda para o Paraguai. Melhorando o preço da energia. O Brasil tem uma posição estratégica importante e necessária, que não há crescimento econômico num país isoladamente sem que os vizinhos, né, também cresçam. Agora, há um detalhe, um dado importante. A perspectiva que os bolivianos têm do Brasil, que os paraguaios têm do Brasil, que os peruanos têm do Brasil, não confere. Eles nos veem como imperialistas, no geral. A nossa política externa, ela consegue passar um verniz muito democrática, mas, no entanto, a população desses países, basta ler os periódicos e as opiniões que são expressas pelos periódicos desses países. Veja, por exemplo, o ABC Color do Paraguai. Se você fizer uma leitura do jornal e dos comentários que vêm diante da situação, os imperialistas, a Bolívia, a mesmíssima coisa. Eles estavam, né, num processo de queimar a bandeira brasileira, não é mais aquela contra os Yankees. O Peru, parte da sociedade civil organizada peruana de ONGs, estão questionando que o BNDES começou a financiar hidrelétricas na Amazônia peruana. Né? Ou seja, há um grave problema ambiental que nós estamos prestes a provocar no país vizinho. E outras questões, mas mesmo os argentinos, no geral, eles também têm uma impressão de um Brasil que vai com tudo, como um rolo compressor. Né? Nós temos que tomar cuidado com essa perspectiva oficial que se passa de que a diplomacia brasileira é uma diplomacia impecável. Basta citar também a atuação do Brasil com relação à Síria, com relação à Líbia, com relação a alguns governos ditatoriais africanos que o nosso presidente andou visitando. Nós temos um déficit muito grande, né, nesse campo, que é diferente a imagem que se constrói da ação prática, concreta. Mas a ação prática brasileira tem sido propositiva, de ajudar, de contribuir. Só que é natural que um país do tamanho como o nosso, com o tamanho da riqueza, né,
Hã? A população é Com a força população, econômica com a hoje. força econômica, é natural. Eles veem os postos de gasolina lá da Petrobras. Os investimentos brasileiros. Mas se não é da Petrobras, vai ser da Shell, vai ser Agora, da ESSO, vai nessa ser perspectiva histórica, a gente sempre ouve falar do interesse dos Estados Unidos nisso ou naquilo. No caso do Paraguai, a gente pega, digamos assim, o barômetro do Lugo na comunidade internacional e a gente vê que um dos poucos países que aprovaram o que aconteceu no Paraguai foram os Estados Unidos. O que está por trás dessa aprovação? Eu acho até com restrição, não é bem assim, porque a própria ministra das Relações Exteriores, a Hillary Clinton, demorou, né? O Vaticano foi o primeiro país, a primeira nação a confirmar o apoio ao governo do presidente Frederico Franco, do vice-presidente que assumiu. está sempre no lado errado. É. Há milhares. O que é? Eu acho que é até uma mágoa por causa do comportamento, né, antirreligioso um pouco do Lugo, lá, né, depois que ele foi à presidência, e houve aqueles escândalos todos com relação à sua atuação como sacerdote, que também gostava um pouco dos prazeres sexuais. Isso aí, o Vaticano deve ter ficado vingado. Mas eu acho que os Estados Unidos não forçou a barra, não. Demorou até para tomar uma posição, né? Mas por que uma posição divergente? Porque toda a comunidade, aliás, não vou ser também tão radical, a maior parte da comunidade foi taxativa, não aprovamos. Porque os Estados Unidos... Eles veem uma oportunidade de se reaproximar do Paraguai. Claro. Para aprofundar seus laços com o Paraguai. A Alemanha também reconheceu. Agora, tá aí um dado concreto que o Brasil lidera a América do Sul. Foi o Brasil que puxou essa corrente, né, de forçar a suspensão do Paraguai. Eu não tenho dúvida. O não reconhecimento imediato. O Patriota imediatamente voou do Rio de Janeiro para Assunção, e aí nós tivemos uma articulação. O que faltava de apoio interno para o Lugo sobrava em apoio externo. Aí um descompasso muito grande. E uma tese que eu tenho, mas que é uma coisa muito assim subjetiva, que não dá para comprovar, é que a rapidez com que foi feito o processo levou em consideração o processo de impeachment, levou em consideração a pressão que o entorno exerceria sobre o Paraguai. O Paraguai está acostumado a sofrer ingerências dos países vizinhos historicamente, desde praticamente a sua fundação. Então, eu acho que tem um pouco a ver também essa pressa, para dizer, né, de consolidar e pronto, acabou, esse não volta. Tem uma pergunta aqui do telespectador, é sobre os Estados Unidos, então, Fabrício, você até complementa. Daniel Rosa de Assis, de Goiás, ele pergunta, a causa principal do impeachment é a força e o poder econômico dos Estados Unidos? Não. A principal, eu não diria. Pode haver alguma participação dos Estados Unidos no processo, sim, até porque, desde o início do governo Lugo, surgem, por exemplo, documentos ali do Wikileaks, citando relações dos Estados Unidos com tentativas de desestabilização do Lugo, já em 2008, 2009. Os Estados Unidos podem ter uma participação, sim, mas não são o principal ator nesse processo. Porque o Paraguai apoia o socialismo. Veja, Historicamente, Estados Unidos e Cuba são inimigos. Não, o governo Lugo até se mostrou muito moderado. Foi um governo razoavelmente moderado, em comparação com outros vizinhos, por exemplo. O governo Lugo se aproximava muito mais de uma linha do Brasil, do Uruguai, propriamente. Foi um governo bastante moderado. Quem derrubou o Lugo foram os proprietários rurais, que morriam de medo que ele finalmente fizesse uma reforma agrária, como ele prometia desde as eleições, principalmente interna. Aproveitaram aquela coisa dos campesinos, né? Aquela briga de polícia. Mas em 10 meses ele faria uma reforma agrária? Em 10 meses ele faria uma reforma agrária? Como? Então, eu acho que tem a ver a queda dele com o controle do Estado, da máquina do Estado para as próximas eleições. Para as próximas. Sem dúvida nenhuma. Mas agora, nós padecemos de um equívoco aqui na América Latina, principalmente na América do Sul, de enxergar lá fora todos os nossos males. A culpa é dos Estados Unidos, não tem nada a ver. Eu acho que foi o processo político interno paraguaio que levou a esse desfecho. Essas ingerências externas permanentes. O prejuízo econômico
do afastamento do Paraguai e das coisas, que o Paraguai vinha fazendo investimentos no social que estava fazendo com que mudasse essa imagem que o Paraguai tem hoje. Nós estamos aqui no Brasil recebendo cargas e cargas de produtos do Paraguai, não só aqueles contrabandeados, os oficiais, né, de cigarro fabricado no Paraguai. Metade do Brasil fuma cigarros do Paraguai, clandestinos, sem acompanhamento do Estado. E havia, por parte do Lugo, um enfrentamento sendo cobrado pelo Brasil. O Brasil estava cobrando isso. E ele estava fazendo esse enfrentamento. E eu acho que aí também teve, por parte da indústria clandestina até, ou semi-clandestina, que antes era tolerada pelos outros governos, no Lugo não está sendo tolerada. E isso agora, é um leque ajudou. de forças muito grande, porque para ele ter o grau tão baixo de defesa que ele teve, como lembrado pelo deputado, né, de um deputado paraguaio e 4 senadores, nenhuma força política, nenhum movimento social consistente. Então, é um leque assim, de insatisfação enorme com os rumos da administração. Ele foi eleito como uma personalidade, um outsider da política, carismático, sem partido, sem base parlamentar. Ele não conseguiu transferir o carisma dele, ou nem tentou, talvez, para a organização de um partido, de um movimento alternativo que o apoiasse. Eu diria que esse foi o principal pecado dele. Exatamente. Todos os presidentes eleitos sem base parlamentar termina nisso. Lembrar que Fernando Collor, elegeu um partido pequeno, PRN, e terminou sofrendo, né? Eu vou encerrar o programa, nós temos 2 minutinhos, então bem rapidamente, com a pergunta do Curumim Kaká. Ele não se identifica, só assina Curumim Kaká. Não teria se transformado o Mercosul, que tecnicamente se destina ao desenvolvimento econômico e social, em um órgão ideológico? E ele coloca aqui uma grande explanação, eu vou tentar resumir. Ele considera que Venezuela, Bolívia e alguns países da América do Sul sejam democraticamente governados. Hugo Chávez pratica censura à imprensa opositora em seu país. Paraguai é fundador do Mercosul, considera que o único golpe que houve foi praticado pelo Itamaraty, que conduziu todo o processo de suspensão do Paraguai para enfiar a Venezuela goela abaixo, palavras dele. Bolívia expropriou a Petrobras, patrimônio brasileiro. O governo brasileiro abre mão de recursos do povo brasileiro para o ex-presidente Lugo no acordo de Itaipu. E ele encerra dizendo que vê o alinhamento ideológico da maioria dos países da América do Sul e o favorecimento aos amigos. Queria que o deputado Stedley respondesse. Não, eu discordo dessa opinião. Acho que o Mercosul só vai ser forte quando todos os países da América Latina ingressarem no Mercosul. Alguns países não têm interesse. A Colômbia e o Chile estão nitidamente direcionados para uma aliança ALCA aos Estados Unidos. Nós achamos que o fortalecimento do Mercosul deve se dar com todos os países, independente de atrelamento mais político do governo que tenha. Acho que o caso do Paraguai é uma suspensão, não é uma exclusão, e acho que quando ele voltar já vai ter outros países no Mercosul, vai ser bom para todo mundo, economicamente e politicamente. Para a gente encerrar? Eu acho que a gente tem que aprender um pouco com a história. Nos processos de integração anteriores, que nós tentamos envolver um número grande de países latino-americanos, como a LAUC, né, esses blocos fracassaram por conta das assimetrias. O Mercosul tem uma proposta original, uma proposta diferenciada, que era congregar 4 países que tinham, né, laços históricos comprovados, relações intensas na região, e a dificuldade em avançar, mesmo considerando essas economias, a integração fronteiriça já é difícil, né? Eu acho que ampliar assim o Mercosul, nós corremos um sério risco de logo vermos o processo se esfacelar novamente, como aconteceu em momentos anteriores. Deputado Júlio, concorda? Eu só quero dizer o seguinte, que estarei vigilante aqui no Congresso Nacional em defesa dos interesses dos brasileiros, dos mato-grossenses que vivem lá no Paraguai, que produzem e ajudam a construir a riqueza daquele país, e pedindo cautela ao governo brasileiro, em especial à presidenta Dilma e ao próprio Ministério das Relações Exteriores, no sentido de que o povo paraguaio não pode mais uma vez ser punido, como já foi por ocasião da Guerra do Paraguai, quando foi quase dizimado
pelo Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai. Aquela aliança tríplice marcou profundamente a história do povo paraguaio e está na hora de não fazermos... E que nunca mais se recuperou, né? E nunca mais se recuperou. E eu acredito, porque eu sou originário de uma cidade que é Várzea Grande, onde foi o campo de concentração dos prisioneiros da Guerra do Paraguai, lá em Mato Grosso, em 1867. Então, nós temos assim uma tradição cultural de muita ligação, até mesmo cultural, religiosa com o povo paraguaio. Então, a gente quer realmente pedir ao Brasil, ao governo brasileiro, que não vá nesta onda de querer excluir por completo, que o povo paraguaio é um povo muito bom e um povo muito amável. Fabrício, com bem relação à Guerra do rapidamente. Paraguai, concordo com o senhor. A proposta do governo brasileiro, eu creio que é de uma punição política, não uma punição ao povo paraguaio. Esperamos que o Paraguai volte ao Mercosul em breve, fazendo eleições democráticas, né? E volte, enfim, mantenha volte ao Mercosul e participe dessa integração, que é uma integração, uma política de Estado, não é uma política ideológica. A integração tem que ser um projeto de Estado dos países latino-americanos. Eu agradeço a vocês pela presença aqui e agradeço a você de casa pela audiência. A gente se vê no próximo Expressão Nacional. Até lá!